Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, 26 de abril de 2024, são 8 horas com 10 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado. Para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal, no Notícias Agrícolas no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial ou também pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos. Começa agora a nossa abertura de mercado, notícias, preços e entrevistas. Nesta edição, vamos falar sobre o posicionamento da FPA, sobre a reforma tributária, cálculos importantes que precisam ser feitos de impacto para o agronegócio brasileiro estão na conta, então atenção total. Vamos falar também sobre o mercado de trigo. No nosso quadro de entrevistas estará conosco o Elcio Bento, analista das safras e mercado. Uma semana agitadíssima para as bolsas internacionais quando o assunto é trigo. A oferta pode trazer sinais de alerta. Vamos ainda falar sobre a moratória da soja, que voltou à discussão. Vamos falar também sobre um recurso de 900 milhões de reais aprovado para o seguro rural, entre outras informações que você vai recebendo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Para começo de conversa, vamos checar os preços. Vamos ver como é que os mercados estão se comportando. Nesta manhã de sexta-feira, vamos direto à Bolsa de Chicago, onde os futuros da soja voltam a recuar. Nós temos 11 dólares e 60 no contrato maio, são 0,2% de baixa. O milho, 4 dólares e 40, 0,03% de queda. O trigo volta a subir 0,3% de alta, com 6 dólares mais 3 cents por bushel na manhã desta sexta-feira. Já vamos entender o movimento com o Elcio Bento. Aliás, se você quer ir se adiantando e fazer as suas perguntas sobre o mercado do trigo, fique à vontade, o espaço aqui ao lado, né, o nosso chat é justamente para você, para que você tire as suas dúvidas, faça as suas perguntas, enfim, seus questionamentos, o espaço é seu. Mais do que isso, vamos checar também os derivados de soja. Hoje, o farelo caindo e vejo que vai se intensificando na baixa, 345 dólares e 10 centavos por tonelada curta, com uma queda de 0,7%. O óleo de soja, 45 cents mais 57 por libra-peso e uma baixa de 0,3%. Vamos ainda checar as cotações na Bolsa de Nova York, onde nós temos o café com 2 dólares e 24 mais 45 por libra-peso e uma queda de 1,6%. É dia de ajuste, portanto, para os preços do café, é possível perceber, depois da loucura que já viveu e das altas tão intensas. Inclusive, eu te convido a acompanhar um relato que está em manchete no Notícias Agrícolas de um consultor que acaba de voltar do Vietnã, visitou lavouras cafeeiras, visitou o Parque Cafeiro do Vietnã e fala sobre a preocupante situação no maior produtor global de café robusta. Vale o relato, tá em destaque lá no noticiasagricolas.com.br, acompanhe. Vamos falar também da alta fortíssima nos preços do açúcar hoje, 2,3% de avanço para 19 cents mais 91 por libra-peso, e isso se deve também a um ajuste contrário do café. O açúcar vinha perdendo muito, volta a subir, e essa movimentação dos preços do açúcar está muito conectada ao entendimento do tamanho da produção brasileira dessa próxima temporada. Temos ainda o algodão com 0,6% de alta e o petróleo hoje também subindo, tanto para o WTI quanto para o Brent. Lembrando que o Brent é o reflexo global do quadro global de oferta e demanda, e o Brent hoje vale 89 dólares e 56 centavos por barril, a alta é de 0,6%. No WTI é que a alta é de 0,7 para 84 dólares e 14 centavos. Gás natural, 1,9% de queda. O ouro, 0,7% de baixa. A prata, 0,9% de alta, no ouro, 0,7% de alta. Sobem também os futuros da prata, nesse momento o mais negociado, 0,9% de ganho, e o cobre, mais uma vez se destacando, tem 1,3% de avanço na manhã dessa sexta-feira. Vamos checar também o dólar index, que nesse momento sobe 0,08% para 105.540 pontos. Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Encerramento dos negócios, naturalmente, e levantamento da Agrinvest Commodities. Fechamento positivo para farelo de soja, óleo de soja e milho recuando na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês.
Alguns destaques também de Eduardo Vanin para o mercado financeiro, que é importante colocarmos na conta. Bolsas americanas em alta, o PIB no primeiro trimestre veio abaixo do esperado, mas o dado dos gastos das famílias veio acima. Hoje veremos o PCE de março, a medida preferida do Fed, apostas em um corte ou nenhum até o final do ano, continuam crescendo, isso tudo para direcionar a política monetária, o futuro da taxa básica de juros dos americanos. Essa semana falamos sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio e o Leonel Matos, que é analista sênior da StoneX, falava que de fato há ainda uma dificuldade do Federal Reserve definir efetivamente ali o futuro das taxas de juros diante desses dados todos que vão se apresentando e vão, né, à medida em que eles chegam, vão mudando ali o rumo das situações dentro do Banco Central norte-americano. Petróleo estável e buscando a alta, chuvas para as planícies americanas, clima seco para a parte central do Brasil e elevação das temperaturas a partir da segunda quinzena, o risco de geadas vai aumentar, o que traz alerta, portanto, para a safrinha que está em campo em desenvolvimento. Excesso de chuvas no Rio Grande do Sul e parte da Argentina, nova rodada de boas chuvas para as regiões produtoras nos Estados Unidos, em algumas o excesso pode causar algum atraso de plantio. Grande oferta de milho vinda do Mato Grosso e do Goiás, milho Exalc continua caindo, indicador CPEA. Vejamos como fechou, para a gente fechar nossa rodada de preços, como fechou o indicador CPEA Exalc ontem. Ó, R$ 58,00 mais um centavo por saca, 0,45 de queda, ou 0,5% de baixa, fechamento de ontem. Já o indicador CPEA começa a rodar novamente, vai fechar no final do dia. 8 horas e 16 minutos, pelo horário oficial de Brasília, conhecemos os preços, vamos saber o que é manchete. Nessa sexta-feira, neste 26 de abril, vamos conferir as nossas notícias da manhã. A nossa primeira manchete parece ser uma boa notícia para o setor e trazer algum alívio para o produtor brasileiro, porque o Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural divulgou uma resolução que aprova a distribuição de R$ 947.500.000 do PSR, o Programa de Subvenção ao Seguro Rural, durante o ano de 2024. Os valores foram divididos por períodos. Para as regiões Norte e Nordeste, o colegiado reservou 50 milhões para subsidiar a contratação de apólices para a cobertura de grãos de verão. Na sequência, serão utilizados 341.500.000 reais do orçamento durante o primeiro semestre do ano e 606 milhões entre julho e dezembro, de acordo com a resolução que foi assinada pelo presidente do comitê, o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Jonatas Pulquério. Os grãos de verão, como soja, milho primeira safra, algodão, arroz, amendoim e feijão primeira safra, vão receber a maior parte dos recursos. Serão aplicados 475 milhões de reais para a subvenção ao prêmio do seguro para essas culturas no segundo semestre do ano. Somam-se a este valor 50 milhões separados para apoiar a contratação nas regiões Norte e Nordeste. Com isso, esse conjunto de cultivos receberá 525 milhões de reais para subsidiar as apólices, cerca de 55% do orçamento total do PSR em 2024, neste ano. Os grãos de inverno, como trigo, milho segunda safra, feijão segunda safra, aveia, canola, cevada, centeio, sorgo e triticale, terão 284 milhões para subsidiar a contratação do seguro rural até junho. Para frutas, o comitê reservou 53 milhões. O seguro de florestas, 2 milhões. Para o seguro pecuário, 15 milhões de reais. E as outras culturas, como a criação aquícola, a produção de café, de cana-de-açúcar e olerícolas, terão 68 milhões e meio de reais. Os valores estão divididos entre o primeiro e o segundo semestres desse ano. Em março, o comitê já havia aprovado uma resolução inicial com a distribuição de 191 milhões para o PSR, o Programa de Subvenção ao Seguro Rural, valor do orçamento que estava autorizado até então. Agora, a verba total prevista para este ano de 2024 está disponível para empenho e pagamento pelo Ministério da Agricultura. O montante, no entanto, pode sofrer cortes ou contingenciamentos ao longo do ano, como aconteceu no último ano.
Nessa quarta-feira desta semana, no dia 24, o ministro Carlos Fávaro deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa, depois de se reunir com a diretoria da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, onde foi entregue a ele um documento com as demandas erguidas ali, levantadas e organizadas pela CNA, para o Plano Safra 2024-25, e claro que no topo dessa lista de necessidades está mais dinheiro, mais recursos para o seguro rural. O Fávaro se manifestou e o ministro disse que continua buscando, pleiteando mais dinheiro, mais recursos para o seguro, para esta suplementação orçamentária. A intenção é chegar a 3 bilhões de reais ainda neste ano. Vejamos, lembrando que estes 3 bilhões já seriam insuficientes, por isso, pelo menos esse a gente precisa alcançar. 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente partir para a nossa próxima notícia, uma informação importante. Se para você esse dinheiro do seguro vai fazer a diferença, busque entender junto ou aos seus sindicatos rurais, ou à federação do seu estado, ou às suas aprosojas, a depender ali da sua cultura, como você pode acessar esse dinheiro, como isso vai chegar às suas apólices, à sua contratação do seguro, para você ter mais detalhes. Porque como são prazos diferentes, períodos diferentes e estado e regiões que vão receber e culturas também, volumes diferentes, em tempos diferentes, é preciso que você entenda como isso chega até o seu dia a dia. 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Partindo para a nossa próxima informação, a questão da reforma tributária. Está na fase da regulamentação. E isso, claro, que traz uma série de incertezas e questionamentos. Na última vez que entrevistamos o Dr. Eduardo Berbiger, que é um especialista no assunto, ele nos apontava que a carga média de tributação do agronegócio, caso a reforma fosse aprovada como está, regulamentada como está, ela poderia triplicar. E quando você tem uma triplicação de impostos, você tem uma diminuição da nossa competitividade. Ontem, Vlamir Brandalize fez esta conta e mostrou como nós poderíamos perder muito da nossa competitividade, inclusive se em algum momento se passar perto a taxação das exportações. Pois bem, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, tem participado ativamente das discussões da reforma tributária para entender os impactos disso para o agronegócio. Lembrando que, a partir do momento em que a reforma for aprovada, por alguns anos nós atuaremos no Brasil com 2 sistemas tributários, o antigo e o novo, para ir promovendo a transição. E isso é que vai trazendo toda esse descontentamento, essa insegurança. Bom, o que diz a nota da FPA? A Frente Parlamentar da Agropecuária, em conjunto com a Coalizão de Frentes Parlamentares Produtivas, que reúne 26 bancadas, informa que trabalhará pela aprovação dos 13 projetos de lei complementar apresentados a partir dos grupos de trabalho independentes realizados na Câmara dos Deputados. Reforçamos nossa posição sobre a desoneração da cesta básica sem cashback para famílias que necessitam de acesso a comida barata e de qualidade, como medida urgente e necessária para combater a inflação de alimentos. A FPA acredita que a reforma tributária é uma matéria urgente e merece a união de esforços em benefício único e exclusivo da sociedade, da produção de alimentos e da comida barata na mesa do brasileiro. Então, por que também... E eu nem citei essa questão, da cesta básica. De novo, reforço que, aliás, sugiro que você revisite a entrevista do Dr. Eduardo Berbiger. Nós podemos, inclusive, trazê-lo novamente ao Bom Dia Agronegócio para tirar mais dúvidas e entendermos como essa nova fase da reforma tributária chega até as discussões ali, naturalmente, para o agronegócio. Então, é olhar para isso e entender como fica a isenção para alguns produtos de matéria-prima para a produção de alimentos, como fica a isenção de tributos para os próprios alimentos, enfim,
uma série de pormenores ali, né, de detalhes que estão no texto da reforma tributária e que trazem essa preocupação. Inclusive, o Estadão deu em manchete o seguinte: reforma tributária, isenção completa de alimentos levaria a alíquota do IVA ao maior patamar do mundo. Equipe econômica diz que metade da cesta básica atual ganhou alíquota zero e que haverá redução de carga para os demais produtos da cesta, como as carnes vermelhas. Um outro ponto de atenção na questão da cesta básica e nessa condição de alíquota zero. Tem muitos produtos que entraram ali como itens da cesta básica que não fazem o menor sentido, como, por exemplo, foie gras, como, por exemplo, bacalhau, né? O Dr. Eduardo Berbigê trouxe todas essas informações na última entrevista que deu ao Notícias Agrícolas. Veja só o que diz o Estadão. Se todos os itens da cesta básica atual, isenta de PIS/COFINS, fossem contemplados na nova cesta imposto zero, proposta pela reforma tributária, o Brasil teria o maior imposto sobre valor agregado, que é o IVA, do mundo, pelas contas da equipe econômica. Por isso, a opção foi colocar apenas metade dos produtos com algumas mudanças, com alíquota zero, e outra metade com alíquota reduzida, com uma queda de 60% sobre a alíquota padrão. Em todos os casos, porém, a equipe econômica argumenta que haverá redução de carga sobre o peso de impostos atuais na nova cesta básica, mesmo no caso das carnes que não foram contempladas na cesta com alíquota zero. No caso da picanha, por exemplo, segundo o secretário extraordinário de Reforma Tributária, Bernard Api, haveria uma queda do imposto médio atual na faixa de 12,7% para 10,6%, caindo ainda para 8,5% para os mais pobres que recebem cashback, que é uma devolução de impostos. Segundo a API, o efeito da desoneração completa sobre a alíquota padrão seria de 0,7 ponto percentual. Com isso, a projeção média do IVA subiria de 26,5% para 27,2%, de novo, o maior do mundo. Somente os produtos de proteína animal, como as carnes, teriam um impacto de 0,6 ponto. Ou seja, de novo, hein? O detalhe, o micro é que vai te fazer entender como a reforma tributária impacta diretamente a produção de alimentos e a população mais vulnerável. Então, vamos acompanhar. Aqui no Notícias Agrícolas, esse assunto está sendo cuidadosamente apurado para que você tenha setor a setor, tem sido apurado para justamente trazer esses detalhes todos e entender cultura a cultura, como isso impacta para o seu dia a dia e como isso pode aumentar os seus custos de produção ou não. E entender como, claro, isso pesa para o consumidor final de comida nesse país. É preciso ter atenção aos detalhes, ao micro. E esse texto tá cheio de pequenos detalhes. 8h27, seguimos com as nossas informações e mais uma vez nós vamos falar sobre questões ali burocráticas, trazendo de novo para a discussão a questão da moratória da soja. Também, segundo as informações da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, em uma audiência pública realizada ontem, quinta-feira, dia 25, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, na comissão, a deputada Coronel Fernanda trouxe à discussão a questão da moratória da soja, destacando os desafios e consequências da iniciativa para os produtores brasileiros. De acordo com a deputada, o acordo feito pela indústria de óleos vegetais lá em 2006 com o Grupo Europeu de Consumidores de Soja está prejudicando a cadeia produtiva, não só de soja, mas também de gado em Mato Grosso, mesmo para aqueles que estão cumprindo as determinações do Código Florestal no que diz respeito à preservação da vegetação nativa. A deputada ressalta que, embora o princípio da moratória busque proteger a floresta, acaba por estagnar o desenvolvimento dos municípios, gerando divisões no campo econômico e aumentando a desigualdade social e regional. Ela disse, abre aspas, essa medida ameaça o direito à propriedade e o progresso econômico do país e afeta diretamente a vida da população dos municípios e dos produtores rurais. O Brasil é o maior celeiro de alimentos do mundo e os produtores têm cumprido rigorosamente o Código Florestal. A moratória precisa ser modificada porque o produtor tem preservado o meio ambiente em todo o nosso país. Ela ainda menciona que a produção de soja ocupa 4% do território brasileiro, estando 0,7% apenas no bioma Amazônia, enquanto os países que estão impondo essa barreira já desmataram mais de 50% de suas áreas.
não é justo que o Brasil seja punido em detrimento de questões comerciais de países europeus. Lembrando que a moratória tem o apoio, né? A moratória da soja tem o apoio da Abiov e da ANEC, foi uma iniciativa conjunta da indústria com os exportadores e, claro, os compradores, e ela de fato precisa ser revista e talvez atualizada, porque desde que foi criada a moratória da soja em 2006, de lá para cá muito se mudou na legislação ambiental brasileira, principalmente com a criação do Código Florestal deste país, que foi a lei mais discutida do Brasil depois da Constituição Federal. Por isso ela levou tanto tempo para ser afinada e promulgada. Mais do que isso, ela não agrada 100% a ambientalistas, não agrada 100% a produtores rurais de qualquer natureza. Por quê? Porque ela é extremamente rigorosa. Então, ela traz realmente algumas limitações, mas ela garante que haja em harmonia a produção e preservação. É a lei ambiental mais rigorosa do mundo e, em conjunto com a moratória, é a lei sobre a lei. Então é preciso de fato que haja uma revisão disso. Nós aqui no Notícias Agrícolas também continuamos a apurar esse assunto para saber como a moratória da soja vai ou não ser revista, né? Principalmente para os produtores que produzem no bioma Amazônia, porque está previsto no Código Florestal Brasileiro que quem produz por lá, qualquer produto, tem de preservar 80% da sua produtividade, da sua propriedade e produzir em 20%. Lei rigorosa é a lei ambiental brasileira. Aí não dá pra gente pegar os parâmetros europeus e aplicar aqui no Brasil. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Chegou a hora da gente conhecer os relatos dos produtores, né? Trazer voz a essas informações e ampliar o alcance delas aqui no nosso Momento Fala Produtor. Bom dia, pessoal do Grupo Amantes do Cacau. Estamos aqui fazendo mais um vídeo no sítio Exu. Hoje 12, né, de abril, se eu não me engano. A gente está fazendo um trabalho aqui de limpeza e arejamento entre plantas, porque a poda mesmo não deu para fazer do jeito que a gente queria, né? Mas estamos essa lavoura aqui, pouco mais de 3 anos, quase 3 anos e 2 meses. Só dando pra gente controlar aos poucos. Fazendo uma limpeza para arejamento, para trabalhar de baixo, senão o negócio fica complicado. Aí vocês reparam que estão até boas de fruto, né? 651 PS, tudo na arejada e rebaixando em cima. As plantas são muito alongadas. A gente fez essa primeira parte aqui, né? Ó. Primeira parte feita. E voltando com outra parte, que é essa. É isso aí, gente. Por ser uma lavoura que está com 3 anos, não é irrigada, tá respondendo bem. O clima do Pará ajuda muito, muito propício. Ó, dessa aí, aproximadamente 2 kg por planta, mais ou menos, eu espero. Muito bem carregadas. Faço esse vídeo para interagir e ver com os produtores, mostrar que vale a pena. Valeu! Olá, me chamo Osias, estou situado aqui no norte do Maranhão, região de Buriti, Maranhão considerada como Baixo Parnaíba. A gente está numa lavoura aqui de 8278, uma lavoura que a gente vê que ela está um pouco inconstante, né? Questão de chuva. No começo do plantio tivemos 2 secas, uma de 6 dias e outra de 15 dias de sol. Então algumas sementes germinaram bem e outras sementes germinaram antes, outras depois. Essa lavoura aqui foi dessecada há 4 dias atrás e a gente vê que ela está chegando ainda, né? Você pode pegar o grão aqui e ainda tá chegando o grão, né? O que nos preocupa
Muita chuva, previsão de muita chuva para os próximos dias, principalmente quinta, sexta-feira. E preocupa muita gente que a gente tem soja, né, pronto para colher e não consegue entrar, quantidade de chuva. O acumulado de 2 dias atrás foi de 150 milímetros e para frente tem uma previsão aí de maior quantidade de chuva. Mas estamos otimistas. Soja parece que tá bom, né? Agora a gente está esperando o seu vídeo, a realidade da sua safra e da sua região. Faça um vídeo simples, tá? Se der para ser assim, ó, com o celularzinho na horizontal, seria legal. Se não der, não tem problema. Carla, eu tenho um vídeo pronto aqui, mas tá na vertical, não tem problema, pode mandar. O importante é você mandar o seu relato e a gente ampliar o alcance da sua informação. Mande para nós pelo nosso WhatsApp, tá nos ouvindo pela Rádio Agro hoje, 19 997670241. Eu vou repetir, 19 997670241, ou você pode usar esse QR Code que está na sua tela, escaneia, vai ser recebido pela nossa equipe lá no WhatsApp, manda nome, sobrenome, cidade, estado, sucesso, vai aparecer aqui no Bom Dia Agronegócio, a gente está esperando o seu relato. São 8 horas e 36 minutos dessa sexta-feira, 26 de abril, e quadro de entrevistas para a gente entender um pouco mais do mercado do trigo nessa semana. E no nosso quadro de entrevistas, nessa sexta-feira, a gente vai falar sobre o mercado do trigo, porque o mercado foi testando ali altas importantes em movimentos intensos. Na segunda-feira, só na segunda-feira, subiu mais de 4%. Para nos ajudar a entender e trazer respostas para essas perguntas, Elcio Bento, analista das safras e mercado. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer estar contigo, em especial aqui no Bom Dia Agronegócio. Que semana, hein, Elcio Bento? Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Até que enfim, uma semana com uma valorização, né, com o mercado dando uma carinha mais de que tem uma força para recuperação. O que a gente tinha, Carla, desde que a gente teve o início da invasão russa à Ucrânia, lá em 2022, no primeiro semestre, a gente teve uma valorização muito forte das cotações e a partir de junho o mercado precificou essas questões relacionadas à guerra. Começou uma questão de aversão ao risco, de elevação de juros no mundo como um todo, e a parte financeira começou a pesar bastante. Desde então, a gente vê o mercado com uma tendência de baixa e pipocando muito em função de notícias relacionadas à guerra, que faziam os preços subir, faziam os preços cair, mas a tendência era de queda. A gente pode dizer que pela primeira vez, desses 2 últimos anos comerciais, a gente vê o mercado com uma tendência de recuperação e especulando ainda, é bem verdade, mas com algo relacionado ao abastecimento, relacionado aos fundamentos. Por que eu falo isso? Quando a gente fala questões relacionadas à guerra, de repente tem alguma explosão de portos, algum abalo à estrutura, quando tudo isso acontece, traz incerteza ao abastecimento, mas esse trigo, essa grande quantidade de trigo que existe dentro do Mar Negro, dos países, na verdade, que escoam pelo Mar Negro, eles estão lá, não sai esse abastecimento de lá. O que está pesando, o que pesou nessa semana, são notícias relacionadas à produção da próxima safra. E se essas notícias que são relacionadas ao clima, as questões de déficit hídrico nos Estados Unidos, na Rússia, a grande exportadora Rússia, na Ucrânia, na própria Austrália, então são questões relacionadas ao clima que podem reduzir a oferta na próxima safra. Aí se tem a questão fundamental que vem dando essa tendência de recuperação que a gente viu durante essa semana. Há muito não se via os números efetivos de oferta e demanda terem espaço nessas análises e nessas movimentações diante dessa desorganização e dessa confusão geopolítica, né, Elcio? Exato. O que a gente vê, Carla, desde que a gente tem... O mundo, quando iniciou a guerra, ficou com incerteza em relação a vai ter trigo no Mar Negro, vai ter trigo na Rússia, o maior exportador, vai ter trigo da Ucrânia, que à época era o quarto maior exportador. E o que se percebeu logo na sequência é que
As vendas, especialmente da Rússia, mas mesmo da Ucrânia, não caíram tanto. E, claro, com todas as incertezas que vinham da região, com toda a necessidade da Rússia de vender para financiar uma guerra, a necessidade da Ucrânia buscar alternativas que não eram pelo seu escoamento normal e que saíam por dentro da Europa e derrubavam cotações na Europa como um todo, tudo isso fez com que os preços engatassem uma tendência de queda. Não quer dizer que a gente já tem toda a certeza e a clareza de que a gente iniciou uma tendência de recuperação. A grande diferença que a gente tem é que a gente sai de uma questão de fatores que eram muito mais especulativos sobre o escoamento, sobre a saída de trigo, sobre as incertezas que poderiam vir por questões principalmente logísticas até, pelo que a gente tem agora, que é a possibilidade de que a próxima safra de trigo tenha preocupação, teja prejuízos do lado da oferta. Uma redução mais expressiva da produção do trigo no mundo, isso é fundamental, né? Isso era questão de fundamento, redução de oferta. Aí a gente poderia ter, sim, uma tendência de preços fundamentalmente mais sustentados. E é isso que a gente viu em 5 sessões seguidas que a gente teve. Chicago, por exemplo, subiu quase 13%. Então, isso não é pouca coisa. A gente vê o mercado pela primeira vez mostrando, se a gente pega uma tendência gráfica, uma linha de tendência de baixa que havia iniciado Sim. em julho de 2023, pela primeira vez foi rompida nessa semana. Vamos ter força para o mercado iniciar uma tendência de recuperação? Ainda é cedo para dizer, mas pelo menos graficamente o mercado já interrompeu, já estancou aquela trajetória de baixa que a gente via já há 2 anos praticamente seguidos. Mas aí você já desconstruiu a minha próxima pergunta, né, Elcio Bento? Que eu ia dizer, então entramos numa tendência de alta. Já queria trazer aqui uma boa notícia para a audiência do Bom Dia Agronegócio. Então ainda é cedo para a gente falar numa tendência, mas o que é possível entender, portanto, por favor me corrija se eu estiver equivocada, é que abre-se um espaço um pouquinho mais amplo para que essa recuperação comece a se consolidar. Exato. Então, o ponto é o seguinte: a gente sai de uma situação que era meramente especulativa, por notícias relacionadas à guerra, mas que não alteravam o abastecimento, para uma situação que ainda é, de certa forma, especulativa, porque se está especulando em relação ao clima. Dizer que eu estou com um déficit hídrico em grandes fornecedores não significa necessariamente que esses países a gente já não está consolidando ou já colocando como dado uma quebra de safra nesses países. O que acontece é que o mercado está no mercado de clima, que a gente fala, uma tendência de mercado de clima. O que a gente vê ao longo dos anos é que dificilmente uma safra global de trigo sai sem nenhum ferimento, digamos assim, em produção de alguns países. A gente viu em 2022 quebra de safra da Rússia, quebra de safra dos Estados Unidos, Canadá. A gente viu ano passado quebra da Austrália, a gente viu nos 2 últimos anos quebra da Argentina. Então, essas notícias sempre vêm, né, e trazem incertezas. Aí, na consolidação, no frigir dos ovos, é que a gente vai ver se o mundo vai estar com uma situação mais apertada. Eu digo que, sim, a gente já estancou aquela tendência de queda, mas o mercado está aguardando. Agora, a grande diferença é que agora a especulação que existe é de algo que está se encaminhando para uma possível quebra de safra, o que a gente não via no abastecimento dos últimos anos. Então, neste ano, a gente tem incertezas de produção em grandes produtores e essas incertezas já estagnaram, já estancaram a tendência de queda. Para se ter a confirmação de que, a partir de agora, os preços do trigo voltarão a subir, a gente precisa ter a consolidação dessa queda. Uma questão que a gente tem que ficar sempre atento é que, em que pese a gente ter uma queda muito acentuada das cotações do trigo, se a gente comparar uma série histórica mais longa, os preços do trigo não são preços tão baixos, mas tão baixos em relação àqueles exageros de alta que a gente teve logo no pós-guerra. Mas existe sim, fundamentalmente, o mercado começando a se desenhar. A grande diferença é que até agora a gente não tinha algo novo. A gente precisava de algo novo, de uma notícia, de uma novidade do lado fundamental que desse alguma sustentação para o mercado estancar a queda e iniciar uma tendência de recuperação. Esse algo novo apareceu no mercado, mas ainda não é uma consolidação dessa notícia, é uma possibilidade mais clara de que a gente possa ter, ou que a gente venha a ter uma quebra de safra na próxima produção global 24-25.
Elcio, quais são as origens produtoras que mais te preocupam agora? Nós sabemos que o trigo de inverno está sofrendo nos Estados Unidos com a falta de chuvas. Nós temos alguns locais na Europa geando um pouco mais, castigando um pouco. Tem inundação na China, tem uma possibilidade de redução de área na Ucrânia. Tem algum local que te preocupa mais? Isso dos que eu tô aqui puxando na minha mente, mas naturalmente na sua mente tem mais uma visão mais ampla. Tem alguns locais que te preocupam mais e que vão trazer essa intensificação de volatilidade aí para as cotações nesses próximos meses, de desenvolvimento dessas safras e consolidação dessa produção? A produção em qualquer região de produção, quer dizer, uma quebra de produção nesses grandes fornecedores que a gente está falando, a gente coloca o grau de importância. A China é o maior produtor e consumidor de trigo e, além disso, o maior importador de trigo nos últimos anos. Então, ano passado, a gente teve uma quebra forte de produção, na verdade, de qualidade de trigo chinês, que colocou a China, né, intensificou as compras da China. É um gigante, não tem como a gente dizer que uma produção na China não vai ter influência. Se a gente vem para os Estados Unidos, é onde estão as bolsas norte-americanas e é uma referência global, né, para todas as cotações. Se a gente pega a questão norte-americana, perdeu muito espaço no trigo. Na década de 70, por exemplo, o trigo norte-americano na exportação correspondia a 50% de toda a oferta global, de todas as exportações. Hoje, os Estados Unidos perdeu muito espaço no cenário global. Quem ganhou espaço é a Rússia. Então, Estados Unidos é muito importante. A Rússia, eu acho que é talvez o ponto mais preocupante. Se você fala em questões de déficit hídrico, a Rússia é o grande exportador. A gente tem as consultorias locais falando de uma quebra, de uma redução da safra russa, mas que ainda seria uma produção superior, uma redução em relação aos números iniciais que se projetavam, em torno de 94 milhões de toneladas, mas ainda seria uma safra cheia na Rússia. Então, talvez, eu acho que se a gente, todos são importantes porque a gente está falando aí de regiões de grandes exportadoras, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, própria Austrália, que também está com seca, são todos exportadores. Mas se fosse de colocar para a nossa audiência um país, talvez a Rússia, devido ao seu tamanho, né, no mercado internacional, talvez seja a questão mais preocupante, que poderia ter, sim, impacto mais significativo sobre o mercado e sobre preços no quadro global. Elcio, é, o mercado internacional, portanto, ele está, por favor, também me diga se é isso. A gente está, você usou essa expressão, né? Ele está se desenhando para um novo momento. Imagino que ele esteja numa fase de transição, né? Novas safras estão começando. Ele deve, portanto, tomar essa volatilidade como uma algo muito frequente, muito presente sempre no mercado, e isso motiva também ali o posicionamento e o reposicionamento dos fundos, os ajustes disso tudo diante de notícias que ele já conhece, de outras que ele pode conhecer, e ele vai buscando passar por essa transição. Aí vou engatar a segunda pergunta, que é o seguinte: como é que isso está chegando para a formação de preços aqui no Brasil? Bom, primeira parte em relação à volatilidade, se ficar mais volátil do que a gente já está, a gente não vai conseguir ou enxergar ou vislumbrar dentro de um gráfico as oscilações, porque desde a guerra a volatilidade é muito grande. A gente tem oscilações de 3, 4%, como a gente teve essa semana, como sendo algo meio que corriqueiro. A gente, dentro da consultoria, sempre que tinha ou que tem uma elevação que supere 1%, a gente lança ou lançava muito costumeiramente um alerta, ó, está subindo por isso, por esses motivos e tal. Ficou tão frequente isso que hoje não assusta o mercado uma elevação, uma queda de 1%. Então, a volatilidade, ela existe. A questão de fundos, o que a gente tem? A gente tem ainda desde junho de 2022, quando teve uma aversão ao risco, quando as economias globais como um todo começaram a elevar os seus juros, muita gente, muito especulador que tinha conseguido ganhos expressivos com commodities agrícolas, entre elas o trigo, estavam retirando, têm retirado esses investimentos, desses ativos de risco, buscado segurança num título norte-americano, hoje com juros acima de 5%, por exemplo. Então, isso tira muito da liquidez do mercado, dos investimentos em ativos de risco. Se a gente tiver uma consolidação de um cenário global fundamental mais claro de que os preços podem subir, esses agentes, e se
como se espera, mais adiante os juros norte-americanos começam a cair, a gente pode ter os fundos novamente voltando a se posicionar no trigo, se a gente tiver o fundamento que ele precisa para vislumbrar uma tendência de recuperação, aí entraria com comprado esperando elevações. Essa é a primeira parte. Para a nossa formação de preço, Carla, toda essa questão que eu falei, ela é a base, porque a gente sabe que os preços se formam de fora para dentro, e tem, este ano especificamente, uma dependência muito grande da Argentina. E quando a gente fala da Argentina, a Argentina também é tomadora de preço no mercado internacional. Por isso, essa base é importante. Mas olhando para a Argentina, aí sim a gente vê uma tendência de recuperação muito mais sólida e muito mais clara. O trigo argentino, perdão, no início do ano estava em torno de US$ 200, muito parecido com o preço da Rússia. Hoje, esse preço do trigo argentino está em 240, 250, enquanto a Rússia está em torno de 208, depois dessa elevação que teve, já também estava mais baixo, mas corrigiu para em torno de 208, 209, e o trigo argentino está a 240. Então, o trigo argentino subiu muito. E qual que é a conta? A gente, neste ano, precisa comprar muito mais trigo. Os moinhos brasileiros, com dados oficiais do governo de agosto até março, que é o ano comercial, compraram em torno de 3,5 milhões de toneladas e precisam comprar 6 milhões de toneladas na atual temporada. Se a gente fizer a conta de ano comercial, passou 8 meses da temporada e compraram 3,5 e tem 4 meses da temporada para comprar mais 3 milhões de toneladas. Ou seja, tem uma grande necessidade de importação ainda, e o nosso principal fornecedor já vendeu mais da metade da sua safra e grande parte para outros países, para outros destinos que não o Brasil. Pensando como argentino, os argentinos, quando vão competir no mercado geral, digamos assim, de fora da América do Sul aqui, eles têm que competir com preços iguais aos preços que estão da Rússia, da França, dos Estados Unidos, porque a logística para outros destinos é muito parecida e a Argentina vai conseguir alguma logística competitiva com os países do Mar Negro, por exemplo, lá no Sudeste Asiático. Quando se volta para o abastecimento da América do Sul, em especial do Brasil, que é o grande comprador, a Argentina pode vender muito mais caro e seguir competitiva aqui no nosso mercado, especialmente no sul-sudeste de São Paulo para baixo, onde é o trigo russo não entra por questões fitossanitárias. E onde a gente vai aumentar a necessidade de compras brasileiras este ano, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, por tudo isso, a Argentina está com preços mais altos, e esses preços mais altos na Argentina, pela paridade de importação, é que vem dando combustível para os preços no Brasil subirem. A gente saiu de um preço de em torno de 1.200 há pouco mais de um mês, para 1.300, R$ 1.350 a tonelada aqui nas regiões de produção do Brasil. Elcio, eu vou fazer o seguinte, então eu vou partir para algumas perguntas que tem aqui para ti, como por exemplo da Silvia Regina, que ela diz assim, ó: bom dia a todos. Por que o mercado interno não melhora? O trigo não paga o custo, por enquanto é inviável plantar. E mês que vem começa plantio. A Silvia fala sempre conosco do Rio Grande do Sul. Elcio, já começa a nova safra de trigo do Brasil e você já veio trazendo essas informações aqui no Bom Dia Agronegócio, em matérias escritas que trouxemos a sua análise sempre presente. Você dizia, realmente vai ser um ano desafiador para o triticultor fazer uma nova safra depois do que viveu e depois desse cenário todo no mercado internacional que ainda era de alguma pressão ali sobre as cotações e essas contas de fato estavam tendo uma certa dificuldade para fechar, né? Exato. E a Silvia tem razão, né? Os preços no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, eles caíram demais. Se a gente comparar em relação ao mesmo período do ano passado, teve uma queda de mais de 20%. E o que não cabe muito na cabeça do produtor é porque que se a gente tem toda uma situação de quebra de safra, uma situação tão complicada com a produção, mesmo assim a gente tem uma tendência de queda de preços. A boa notícia, se a gente colocar sempre olhando pelo copo meio cheio, Silvia, é que a gente teve nas últimas semanas e uma boa recuperação das cotações. A grande pergunta é se o produtor, na questão da Silvia, enfim, do produtor, ainda tem trigo para vender, porque teve muito pouco trigo de boa qualidade. Então, se a gente olha nessa percepção de safra atual, da safra velha, né, não da safra nova, né, mas da safra velha, os poucos lotes remanescentes de trigo que tem, especialmente trigo de boa qualidade, eles têm uma tendência de recuperação. Isso é um viés muito claro de recuperação, porque tem pouco trigo e os fundamentos, as bases para a formação de preços, especialmente com a alta na Argentina, no ano que os moinhos
da região precisam comprar mais trigo, dão suporte para a recuperação. Então, a gente estava num cenário que era muito pior do que atual. Acho que a boa notícia é que o mercado começa a dar alguma cara de melhora, especialmente pela essa questão lá de fora, porque não dá para a gente olhar uma situação pensando de safra. Se a gente olha para a safra velha gaúcha, está muito desenhada uma tendência de recuperação. Agora, se a gente pensa na safra nova, nessa safra que a gente vai colher aqui no Rio Grande do Sul a partir de outubro, novembro, para essa situação, ainda fica muito mais dependente essa questão de mercado internacional. Por isso que a gente precisa, para ter notícias positivas para negociar a próxima safra aqui do Rio Grande do Sul, a gente precisa que os preços lá fora recuperem, porque, em última instância, se você tem uma safra muito boa no Rio Grande do Sul, a gente tem que negociar no mercado internacional. Hoje, a paridade para negociar no mercado internacional dá um preço colocado no porto em torno de 1.150, são as últimas indicações que a gente tem de interesse de comprador internacional. A gente tem, então, só para a gente colocar essa conta, safra velha 1.300, 1.350 e safra nova já colocando já os custos de frete, daria no interior ainda abaixo de R$ 1.000 por tonelada. Então, acho que essa é a grande queixa, né, que a gente tem em relação à precificação de custos de produção, que mesmo sendo menores, principalmente nos insumos NPK, ainda é um custo que vai ficar muito próximo do preço de venda se conseguir negociar nesses preços que o mercado de safra nova vem mostrando. Acho que talvez a notícia menos mal para esse ano é que a gente tem uma questão climática que tende a ser melhor. Vamos depender do clima e a gente sabe que o clima é sempre complicado, mas em tese, um ano de laninha, como se encaminha, um ano climático melhor. A gente viu a questão do seguro agrícola trazendo aí novidades que também pode dar alguma segurança. E a gente tem, além de tudo isso, uma questão que é o preço mínimo. A Conab deve reduzir o preço mínimo, que está 1.400 acima de 1.400. Agora me foge bem o número, acho que é 1.460, se não me engano, aqui me fugindo da memória. Mas um preço mínimo que pode ser corrigido, mas mesmo assim deve ser um preço mínimo que ainda deve ser motivo de escoamento de safra. Então, é um ano complicado, mas um ano que a gente pode ver, por exemplo, uma questão climática melhor, que pode trazer produtos de boa qualidade. E, claro, tem muita coisa para vir aí. Se essa consolidação de uma quebra da safra global aparecer, se essa questão cambial de um dólar mantendo uma careta um pouquinho mais acima de 5,10, 5,20, talvez, com todas as incertezas que vêm de fora, de juros norte-americanos, de questão fiscal no Brasil, a gente pode ter ainda um cenário um pouco melhor para o trigo. Eu tenho essa percepção, acho que esse ano a gente vai ter uma melhora em relação ao que a gente teve no ano passado na questão de preços, mas principalmente a questão de trigo de boa qualidade. Não adianta querer ter preço se não tiver produção. E com a situação de climática melhor, a gente pode ter uma produção melhor este ano nessa safra atual. E assim, Elcio, para encerrar, eu acho que a gente consegue acolher também o comentário do seu João Irineu Ebert, porque ele fala justamente o seguinte: Elcio, como pode o trigo nacional a R$ 800 a tonelada, enquanto o importado hoje está 1.700? Será que os moinhos não estão vendo que o produtor vai parar de plantar? Ele ainda faz um comentário adicional, dizendo que são 3 moinhos e eles têm monopólio. Ele diz o seguinte, seu João Irineu: trigo foi a R$ 110, assim, o pão foi a 15 o quilo, agora o trigo está em 60 e o pão continua a 15. Essas disrupções do mercado trazem realmente essa busca por entendimento do produtor, né, Elcio? Exato, o mercado é um mercado competitivo, um mercado que está aberto. O produtor, o moinho também, como empresa, vai procurar seus melhores negócios e o mercado vai se desenhar dessa forma. Infelizmente, se a gente tem uma produção muito grande, o moinho vai pagar exatamente o que o que o produtor consegue pagar no mercado internacional. Neste ano, especificamente, os preços estão recuperando, mas boa parte das produção já foi negociada. E quando o João Irineu fala de um preço de R$ 800, hoje acho que já tem uma situação de preço um pouco mais firme em relação a isso, mas se a gente pensar de safra nova, o preço que vai acabar balizando o preço doméstico é exatamente a partir do momento que se tem uma safra que se produz mais internamente do que o consumo interno, o excedente tem de ser escoado. E para escoar, hoje, infelizmente, a competição é com o trigo da Rússia. Por isso que a gente fala que, para a gente ter uma situação de preços melhores aqui,
a gente precisa ter uma consolidação no mercado internacional. Então, infelizmente, a questão do trigo é muito disso. A gente sabe que ao longo dos anos, dificilmente o trigo cobre o custo total de produção. A viabilização da produção de trigo no sul do país é exatamente no seu consórcio, né, de safra de verão, safra de inverno. Então, o trigo se viabiliza na questão contábil quando ele cobra o seu custo operacional, o custo de produzir, de se fazer a produção. Os custos fixos, eles são divididos com a lavoura de verão. Então, por isso que a situação é mais complicada em termos contábeis. A gente sabe que em termos agronômicos o trigo ajuda na cultura de verão, então por isso que se tem a viabilização da cultura de trigo. Mas nos últimos anos aí, depois de 2 anos muito bons anteriores a esse, é bem verdade, nesse ano passado com essa quebra de safra, e para este ano, na verdade, enfim, as margens do produtor tendem a ser bem apertadas, infelizmente, em termos contábeis. É isso que a gente verifica dentro da conta aí do trigo como custo de produção e preço de venda. Elcio, sempre muito bom ter as suas análises completas, a sua visão macro e trazendo esse detalhamento para o produtor brasileiro. Quero muito te agradecer mais uma vez pela companhia. Ótima forma da gente encerrar a semana, fechar a semana entendendo tudo que aconteceu nesse mercado agitado. As portas estão sempre abertas para ti aqui no Bom Dia Agronegócio, meu amigo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. É sempre bom sextar contigo aqui, né? Então, acompanhando aí com sua audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada, meu amigo. Um abraço para você também. Bom final de semana. Semana que vem tem mais, hein, Elcio Bento? Obrigada. Vamos lá, um abração, até mais. Até mais. Bom, senhoras e senhores, mercado de trigo agitado, mas ainda para o produtor brasileiro suado, né? Vai ter que fazer conta, vai ter que entender margens contábeis, como disse o Elcio, ainda muito apertadas para o produtor brasileiro. Safra que vem para começar, plantio começa em maio, principalmente, ali para o Rio Grande do Sul, maior estado produtor. De novo, vai ser suada a safra, mas a resiliência, como eu sempre digo, é inerente ao produtor brasileiro. Bom, vamos finalizar as nossas notícias da manhã falando agora sobre a Argentina, mas vamos falar sobre a cigarrinha do milho, que se é problema para nós por aqui, por lá não é diferente. Lá, como é conhecida, a chicharrita já causou perdas para algumas análises de até 10 milhões de toneladas na produção de milho. A contabilização efetiva das perdas causadas pela severa infestação dessa praga na Argentina ainda não foi finalizada e ela tem algumas divergências de fato. O Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho aqui no Notícias Agrícolas, ouviu alguns especialistas. Durante abril, a Bolsa de Cereais de Rosário, melhor dizendo, reduziu a expectativa de produção de milho da Argentina em 6,5 milhões de toneladas, especialmente por danos causados pelas doenças transmitidas pela cigarrinha, como a gente já trouxe aqui, veio trazendo essas reduções, né? Lembrando que a cigarrinha é o vetor do enfesamento, além de outras doenças, o que tira muito da produtividade do milho. A Bolsa de Buenos Aires, esta sim, já havia cortado 2 milhões de toneladas de suas projeções. O diretor da Global Tecnos na Argentina, o Sebastián Gavalda, ele acredita em números ainda mais drásticos de perdas, falando em até 10 milhões de toneladas já consolidadas na perda, o que seria mais de 18% de perda com relação às projeções iniciais dos órgãos oficiais de 53 milhões de toneladas. Ele disse com exclusividade ao Notícias Agrícolas direto da Argentina. Oficialmente, algumas instituições falam entre 5 e 6 milhões em perdas, mas nós calculamos entre 8 e 10 milhões de toneladas. Isso é um impacto muito grande nos produtores afetados. Alguns terão 0 grão colhido e outros vão ter perdas de 50%, 60% ou 70%. A safra 2023-24 registrou um aumento na população de cigarrinhas em algumas áreas, também do Brasil, especialmente no sul do país, o que ajuda a explicar essa situação de infestação na Argentina e também no Paraguai. O gerente de pragas, doenças e soluções integradas para a cultura do milho e sorgo da Bayer, o William Zancan, ele diz o seguinte: a cigarrinha é um inseto altamente dependente das condições climáticas, como as temperaturas não foram tão baixas no inverno e a umidade relativa do ar foi maior, isso faz a dinâmica populacional do inseto aumentar e conecta com a explosão da praga. Atenção, olho vivo, se lá é um problema aqui não é diferente. Atenção à cigarrinha, atenção à segurança e à sanidade das suas lavouras, para que você não tenha uma situação semelhante a essa, embora nós já saibamos que a cigarrinha tem sido um duro problema
também para o produtor de milho aqui no Brasil. 9h04. Senhoras e senhores, quero muito agradecer a todas as mensagens que recebemos aqui. Obrigada e bom dia a todos vocês. Desejo que seja uma ótima sexta-feira de bons negócios e, na sequência, um excelente final de semana de descanso. A partir da semana que vem, nós temos cobertura exclusiva e completa da AgriShow 2024, a maior feira de máquinas e tecnologias para o agronegócio da América Latina. Cobertura exclusiva que começa aqui no Bom Dia Agronegócio, vai ser o Bom Dia AgriShow, e aí ao longo de todo o dia você vai recebendo informações importantes direto deste evento. Continue nos acompanhando, o Notícias Agrícolas está aqui sempre para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até segunda-feira.